Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula, em que nessa aula nós vamos falar sobre os procedimentos para moldagem e cura de corpos de prova, tá? Então esses procedimentos estão descritos na norma brasileira 5738 da ABNT. Então, quando o concreto chega na obra, deve-se retirar a amostra desse material para verificar se a resistência está de acordo com o que o cliente pediu, tá? Então, se quem vai executar uma determinada obra, né, tem todo um projeto ali, naquele projeto estrutural da edificação, vem descrito qual a resistência para o concreto. Tá? Então, quando se compra o concreto, se compra ela com a resistência que está informada em projeto. Então, quando o concreto chega na obra, é preciso retirar a amostra desse concreto para verificar se o que foi pedido, né, está sendo atendido. Então, para moldar esse concreto, utiliza-se os moldes, tá? Os moldes, eles podem ser tanto cilíndricos quanto prismáticos. Os cilíndricos, eles devem ter uma altura igual ao dobro do diâmetro. O diâmetro deve ser de 10 centímetros, ou 15 centímetros, ou 20, 25, 30, 45 centímetros. Os prismáticos, como pode-se observar, ele tem uma seção quadrada, com as superfícies lisas, né, e livres de qualquer tipo de deformação. Na norma também vem descrito em uma tabela o número de camadas para estar moldando, né, de concreto, para estar moldando esses corpos de prova, tá? Então, assim, o número de camadas vai depender da dimensão ou do diâmetro, né, desse recipiente ou desse molde, e também temos o número de camadas, que depende também da dimensão. Por exemplo, se vai utilizar um cilindro, né, com um molde cilíndrico com um diâmetro de 100 milímetros, o número de camadas, né, em função do tipo de adensamento, se o adensamento será manual, 2 camadas, se é mecânico, 1. O número de golpes, né, para cada camada, 12 golpes, tá? Se for um cilindro com um diâmetro de 150 milímetros ou 15 centímetros, se o adensamento for de forma manual, 3 camadas. Para cada camada, 25 golpes, tá? Então, o número de camadas e o número de golpes, né, para cada camada vai depender da dimensão ou do diâmetro aí desse cilindro. Assim também deve-se levar em consideração para o molde de formato prismático, né, que tem a seção quadrada, temos as dimensões, tá? Então, para o tipo de adensamento, o número de camadas e o número de golpes também a ser utilizado para cada camada. Por exemplo, quando se vai utilizar, né, um corpo de prova cilíndrico ou molde cilíndrico, né, que tem um diâmetro de 10 centímetros, uma altura de 20 centímetros, lá está falando em 2 camadas. Cada camada, 12 golpes, ou seja, coloca uma camada de concreto até pela metade aqui e 12 golpes são dados com essa arte, tá? Aí depois uma nova camada, né, até passar um pouco aqui dessa superfície, mais 12 golpes, e depois essa superfície aqui ela é alisada, né? Mas antes de fazer todo esse procedimento, para facilitar a retirada desse corpo de prova do molde, passa-se, né, um desmoldante, um óleo mineral, tá? No cilindro aqui, aí depois que coloca essa amostra do concreto. Então, quando esse concreto, né, está sendo moldado, tem que se colocar em uma superfície plana, tá? Para evitar com que haja irregularidades e quando a retirada aí, né,
e também não cause, né, qualquer consequência aí quando for fazer a medição da resistência, tá? Então, quando se molda, né, faz toda essa moldagem aqui desse corpo de prova, ele também deve ficar próximo ao local onde ele vai ficar descansando, ou seja, após a moldagem, ele tem que ficar 24 horas antes de ir para a cura. Então, na norma também fala, né? Item 8 sobre cura inicial, fala que durante pelo menos as primeiras 24 horas para corpos cilíndricos, né? Tem que ficar ali descansando, né? Antes de ir mesmo para a cura, né? E 48 horas para os corpos prismáticos. Então, todos os corpos de prova devem ser armazenados em local protegido das intempéries, chuva, sol, né? Devem ser cobertos, tá? Então, vem toda essa descrição. Então, após completar 24 horas de moldagem, essa amostra será colocada dentro de um tanque de cura saturado com hidróxido de cálcio ou em uma sala climatizada com umidade acima de 95%. Ou seja, sabemos que à medida que o concreto, né, ele vai aquele processo, né, de pega e de endurecimento, vai acontecendo o quê? Uma reação química. O cimento, né, ele vai reagindo, ele vai liberando calor. Se ele vai liberando calor, é preciso de água, né? Precisa de água, de umidade, tá? Então, a cura deve ser realizada em um tanque com água ou em uma sala úmida, climatizada. Então, temos aqui todo o laboratório de materiais, né? Ele tem um tanque ali, ou uma sala, né, de cura, né, de climatizada ali, né? Mas geralmente tem um tanque. Nesse tanque se identifica, né, antes de tudo, identifica o corpo de prova, né, qual lote de concreto que ele pertence, tá? E aí coloca-se esse corpo de prova dentro desse tanque. O corpo de prova ele só é retirado do tanque quando se vai para o processo de ruptura, tá? Para verificar a resistência. Geralmente se verifica a resistência aos 7, 14, 21 e 28 dias, tá? De moldagem. Então, para cada um desses dias aí, quando se faz a moldagem do corpo de prova, geralmente molda-se 2 corpos de prova para serem rompidos no mesmo dia. Por exemplo, 2 corpos de prova referente ao mesmo lote, tá? De concreto para ser rompido aos 7 dias, 2 corpos de prova para ser rompidos aos 14, 2 aos 21 e 2 aos 28. Ou seja, prova e contraprova, tá? Prova e contraprova por quê? Porque às vezes, né, você tem 2 corpos de prova, mas eles podem dar uma resistência diferenciada, ou devido ao procedimento de moldagem, né, acontecer alguma falha nesse material, tá? Que pode estar influenciando na resistência. Por exemplo, vai romper 2 corpos de prova, prova e contraprova, tá? Aos 28 dias. Só que um molde desse aí, um corpo de prova, ele deu uma resistência menor do que o outro, tá? Então, assim, qual que se admite, né? Qual é a resistência escolhida? É a maior resistência, tá? Então, por exemplo, uma resistência deu 20 MPa, a outra deu 22 MPa, tá? Então, qual a resistência escolhida? A de 22 MPa. Então, temos aqui uma prensa hidráulica, né? No qual se coloca esse corpo de prova, tá? Então, a importância, por isso que eu falei, que a importância de moldar os corpos de prova em um lugar plano, né? Para que não aconteça deformação, principalmente nas bases, né? Superior, inferior, para que o prato, né? Da própria prensa possa estar encaixando certinho nesse corpo de prova, tá? Então, o que acontece? Vai ser aplicado uma força, né? Utilizando esses pratos aqui, né? Uma prensa hidráulica, tá? E
esse corpo de prova ele vai resistindo até chega um momento que ele não suporta mais essas cargas, né, de compressão sobre eles e aí, né, eles quebram. Então temos aqui um modelozinho de transformação, né, que geralmente essas prensas hidráulicas elas vão dar um resultado de carga, né, de força aí que esse corpo de prova resistiu, né, em toneladas força, tá? E no final, geralmente a gente utiliza nos cálculos em MPa. Então aqui vou mostrar como seria essa transformação, considerando um corpo de prova de 10 centímetros de diâmetro, uma altura de 20, tá? Então já sabemos que a tensão é o quê? Força sobre a área. A área do nosso corpo de prova, aqui cilíndrico, ela é o quê? É um círculo, né? Ela é circular. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a área do círculo. Vamos calcular por essa fórmula. A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Sabemos que o diâmetro é 10 centímetros, o raio é a metade do diâmetro. O raio é quanto? 5 centímetros, tá? Π é 3,14. Então, o que a gente faz? Eleva ao quadrado o raio e multiplica por 3,14. Eu tenho a área desse círculo aqui, de 78,5 centímetros quadrados. Então, ele quer saber o quê? A resistência à compressão, que é o nosso FCK, né? Resistência à compressão do concreto, de um corpo de prova de 10 centímetros de diâmetro por 20 centímetros de altura, que rompeu uma força de 20 toneladas força. Então, sabemos que a força é 20 toneladas força e a área do nosso corpo de prova aqui, circular, é de 78,5 centímetros quadrados. 20 toneladas força, né, é igual a 20 mil quilogramas força, porque uma tonelada é quantos quilos? 1000 quilos, né? Então, fica 20 mil quilogramas força dividido pela área. Fazendo essa divisão, eu tenho uma tensão de 254,7 kg força por centímetros quadrados. Vamos para a transformação. 1 kg força por centímetros quadrados equivale a 0,0981 MPa, tá? Ou megapascal. 254,7 kg força por centímetros quadrados equivale a quantos MPa? O que eu faço? Só faço essa multiplicação aqui, né? 254 vezes 0,098. Eu tenho quanto? 24,9 MPa, tá? Então, o nosso FCK, a resistência, né, a compressão desse corpo de prova é igual a 24,9 MPa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.